Olá, meus queridos. Vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Para quem não me conhece, meu nome é Dalva. E hoje é 27 de abril de 2022. E nós vamos continuar, iniciando aqui no capítulo 7 de 1 Samuel. Eu quero mandar um abraço para a Gláucia, que eu fiquei conhecendo hoje numa loja. Quero convidá-la para acompanhar a Bíblia conosco. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Das mentiras, dos enganos. Então vamos acompanhar a Bíblia, que a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela divide alma e corpo, ossos e medula. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então vamos começar a partir do capítulo 7 aqui do livro de 1 Samuel. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Samuel subjuga os filisteus em Mispá. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se, então, dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, que consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Isso aí, gente, eu sempre estou falando aqui, Deus exige de nós exclusividade. Deus nos ama e Ele tem ciúme de nós. E Ele não age. Se a gente tiver fé em outros deuses, então Deus fica triste, mas Ele fica fora. Porque a Bíblia fala que Ele não divide a glória dele com ninguém. Ou é Ele ou não é. Ou é Ele ou é o resto. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Quando fala assim, e assim os israelitas se livraram dos Baalins, são as suas imagens, os seus santinhos, as suas estatuazinhas, de imagem de escultura, e dos postes sagrados, e começou a prestar culto somente ao Senhor. Porque nosso Deus é invisível, mas é real. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados,
e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava em sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar em honra do Senhor. Capítulo 8 de 1 Samuel. Israel pede um rei. Né, gente? O povo tem tendência, né, costumou ser dominado, né? Não estava satisfeito com Deus, né, sendo o rei, não. Queria um rei visível, né, um homem, para que escravizasse, para que mandasse. Tem gente que não sabe viver sem patrão, né? Não sabe viver na liberdade de Deus, na liberdade que Jesus Cristo conquistou para nós. Ele quer viver debaixo de um jugo. Israel pede um rei. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Para quem estiver acompanhando a novela da Record, que está passando esses dias, está acontecendo essas coisas na novela bíblica da Record. Está passando isso, o povo está pedindo Samuel um rei. Aí que Samuel vai lá ungir o rei. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Né, gente? Quando as pessoas escolhem ídolos no lugar do Senhor, nós que somos evangélicos, nós não julgamos, não. Porque as pessoas estão rejeitando não a religião, não ao povo cristão, mas está rejeitando o próprio Deus, que é um Deus invisível, mas é o único Deus. Essas imagens aí são feitas por mãos humanas. Lembre-se disso. Quem fala é a Bíblia. Fala Salmo 115, ó. Os deuses, né, das pessoas são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Tem olho, mas não veio. Eu não estou contra a religião de ninguém. Eu estou lendo a Bíblia, explicando um pouco, para que alguém que ouvir com o coração aberto e seguir essa leitura pode se converter, né? Pode ser abertos os olhos espirituais dele e ele conhecer Jesus, conhecer a Deus, o Deus vivo, o Deus invisível, mas é o único Deus, Criador do céu e da terra, o Deus de todos os viventes. Então, é meu dever como pregador do Evangelho, como pregadora, né, pregar o Evangelho, e já que eu tenho esse meio da internet para pregar, eu estou falando em nome de Jesus. Não é uma lei de homem, é lei de Deus. Não é eu que estou falando das imagens, que eu também já acompanhei muito. Mas hoje eu não gosto mais, graças a Deus que o Senhor me libertou. Então, que vocês possam também conhecer a verdade, e a verdade liberta a mentira. E Jesus Cristo é a verdade.
Ele liberta da mentira, do engano de Satanás. O Satanás quer, quanto mais ele manter as pessoas enganadas, é bom para ele. Porque as pessoas vivem enganadas, sofrem a vida inteira, debaixo de julgo, debaixo de sofrimento, debaixo de maldição, e morre e vai para o inferno, para aguentar o fogo lá junto com o diabo e seus anjos. A Bíblia fala que Deus não criou o inferno para nós. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas quem não crê, não conhecer Jesus, né, não for salvo, infelizmente, vai para lá, né? Porque Deus é justo e ele cumpre a palavra. E é isso que está escrito. Quem não crê em Jesus, né, vai ser condenado depois da morte física aqui. Aí vai ter uma morte eterna. Eternidade é muito tempo, hein, gente? Não dá nem para se contar. Nem tem como se contar, né? É eternidade. Então, eu convido a vocês a prestar atenção, a buscar o Senhor. A Bíblia fala buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, né, que Deus se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus perdoa. Para Deus não tem tamanho de pecado, não. Se arrepender, Deus perdoa tudo. A Bíblia fala que aquele que Ele perdoa mais, geralmente ama mais, né? Porque não tem como pagar, é uma dívida tão grande. Quem pecou muito, deve muito. Aí vai amar a Deus mais ainda. Então, certa vez, Deus comparou isso, Jesus falou uma parábola sobre isso. Ele falou, certo homem devia para o seu senhor, vamos supor aqui que eu não estou lembrando o valor exato, vamos supor que vamos falar no dinheiro de hoje, $1 milhão, ou R$ 1 milhão, né? Vamos falar no reais, que eu moro no Brasil. Certo homem devia, comparando, né? A gratidão. Certo homem devia para o seu senhor R$ 1 milhão. Aí, e o outro devia R$ 100. Vamos por 1.000, né? R$ 1.000. É uma dívida pagável. E R$ 1 milhão é quase impagável, né? Para muitas pessoas, quase. Para muitas pessoas, para as pessoas pobres. 1 milhão é quase impagável, né? Aí o senhor dele perdoou a dívida de 1 milhão. E o outro que devia R$ 1.000 também, o senhor dele perdoou. Aí ele faz uma pergunta. Quem vai amar mais esse senhor? Quem vai ter mais gratidão com esse senhor? Aí a pessoa, com o seu senhor, né? Aí a pessoa responde sim, é claro, que é o que devia mais. Né? Porque é uma dívida, né, quase impagável, né, para uma pessoa pobre. Assim Jesus fala, aí Jesus fala assim, então é assim, aquele que eu perdoar mais vai me amar mais. Aquele que eu perdoar pouco, menos vai me amar menos. Então é assim, gente. Então, por essa comparação, eu estou te falando que Jesus perdoou todos os pecados. Mesmo que você foi um assassino, né, um estuprador, né, um adúltero, qualquer pecado. Eu não vou falar os exemplos de pecado, não. Se você pecou muito, se você teve uma vida, né, pervertida desde sua infância, se você foi um assassino, um matador de aluguel que matou várias pessoas, se você arrepender e pedir perdão a Jesus, Ele te perdoa, Ele te limpa. Se você arrepender de verdade, né, e pedir perdão para Ele, Ele te perdoa. Ele fala assim, mesmo que seus pecados for vermelho como o carmesim, eu os tornarei branco como a neve. Então, a comparação que ele faz é essa. Aquele que eu perdoar mais vai me amar mais. Isso é fato, viu, gente? Tem pessoas, muitos aí, cristãos, que às vezes não dão valor ao evangelho, porque já nasceu no evangelho. Já nasceu numa família cristã, e aí não dá valor. Quando cresce um pouquinho, quer experimentar o mundo. Só que o mundo é morto. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Vamos continuar? Quando, porém, disseram,
Dá-nos um rei para que nos lidere. Isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Deus falou com Samuel. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1.000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele. Não sei se você sabe o que é isso, mas eu sei. É cortar a terra com arado. Eu já morei na roça, eu sei. Coloca uma junta de bois na frente do arado e vai uma pessoa na frente. E o arado só tem uma roda. Uma ou duas, não sei, mas é só... Mas não tem duas assim, paralelas, não. Acho que só tem uma. É uma só, né? Eu até esqueci um pouco, que eu era nova ainda quando eu mudei para a cidade. Aí põe uma junta de bois e uma pessoa sai na frente dos bois para guiar os bois, para cortar a terra, né, na reta, cortar a terra para plantar, para o plantio. E vai uma pessoa atrás, né, batendo nos bois, essas coisas, e segurando o arado. Porque o arado só tem uma roda, senão ele tomba. Por isso que a Bíblia fala: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Né? Se a pessoa quer servir a Deus, tem que olhar só para frente. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Olhar para Jesus. Jesus é nosso alvo. Se a pessoa olhar para os lados, aí não serve. Porque o arado vai cair. Porque ele só tem uma roda. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto. Ou seja, não está pronto para o reino de Deus. Não está preparado. Porque para seguir Jesus, tem que ter peito. Tem que renunciar a muita coisa. Mas nada é forçado. Isso aí eu garanto para vocês. Porque eu aceitei Jesus e não foi forçada a nada. Muito pelo contrário. Deus, ele nos atrai com amor. Ele nos chama com amor. E ele não força a gente a nada. Ele não obriga você a parar com seus vícios. Ele não obriga. Ele te dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo fica com você. Anda com você. Por isso que ele fala, Jesus quando subiu, falou assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Enviarei o Consolador. E ele estará com vocês todos os dias da sua vida. Porque na hora que a gente peca, o Espírito Santo nos dá arrependimento. Então não é nada forçado. Nós mudamos de vida, porque agora nós temos o Espírito Santo. Aí nós não conseguimos mais fazer as coisas que a gente fazia antes. Porque agora nós somos nova criatura. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas são passadas. Eis que tudo se fez novo. Por isso que nós temos a vida transformada. Não é porque nós mudamos de religião, não. É porque nós agora aceitamos Jesus na nossa vida. Ou seja, entregamos nossa vida para Ele. E agora é Ele que nos dirige. Nós não andamos mais de acordo com a nossa vontade. Nós não andamos mais de acordo com a vontade da carne. Mas com a vontade do Espírito Santo. Então vamos continuar. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria
e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1.000 e outros comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e os dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas. E o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Ou seja, hoje eu diria assim, o povo está assim, não, queremos ser escravos. O pessoal não está acostumado com a liberdade. Foram escravos lá na terra do Egito. E muitos hoje é escravo. Deixa eu acabar de ler aqui para explicar um pouquinho. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e deles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Amanhã nós vamos ler a partir do 9. Então, meus queridos, vou explicar um pouquinho. É o Antigo Testamento, na verdade, que naquela época tinha rei. Né? Hoje ainda tem, né? Tem lugar que ainda tem rei, né? Lá na... esqueci qual país que é. Lá, não, esqueci onde que minha sobrinha até mora lá. Minha sobrinha neta, né? Mas hoje em dia é a mesma coisa. Mas em outro sentido, né? Hoje em dia a pessoa é escrava do pecado e não quer Jesus. E não quer aceitar Jesus. Porque ele bebe cachaça, ele prostitui, ele adultera, ele dá prejuízo aos outros. É um tanto de pecado aí. Mas não quer aceitar Jesus, por quê? Porque ele sabe que crente, que quem aceita Jesus, não que seja obrigado ter novidade de vida, mas é o próprio Senhor que transforma. Quando a pessoa aceita Jesus de coração, né, que entrega mesmo a sua vida, o Senhor transforma, o Senhor liberta. Mas às vezes a pessoa pensa que é obrigado a mudar de vida. Por exemplo, ele adultera. Aí, se aceitar Jesus, tem que largar essas práticas. Né? Uma pessoa cristã é marido de uma mulher só. E a mulher é a mesma coisa. A mulher de um cristão é mulher de um homem só. Se prostituía antes, tem que largar o pecado. Porque Jesus, ele perdoa o pecado. Ele perdoa o pecado. Mas ele te transforma. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz no Novo Testamento lá, ele falou assim, aquele que roubava, não rouba mais, agora trabalha. Aquele que adulterava, para de adulterar. Né? Seja agora tenha agora uma vida transformada. Aquele que mentia, para de falar mentira. Né? Seja honesto, seja verdadeiro com o seu próximo. Então, essas coisas. Porque a Bíblia fala que Deus nos lava. Ele nos lava através da tua palavra. Ele nos lava com a palavra dele e nos faz novas criaturas. Isso é muito bom, gente. É muito bom ser transformado por Deus, não pelo homem. Porque ninguém quer ser transformado, né, por outras pessoas, não. Ninguém quer ser dominado por outras pessoas.
Porque Jesus nos chama à liberdade. A Bíblia fala assim, ó, fosse chamados sendo escravos, não se importe com isso, mas se pode tornar livre, aproveita a oportunidade. Quando Deus te chama, você é escravo do pecado. Você é escravo. Você fuma não é porque você gosta, não, porque você é escravo. Porque você experimentou e agora não consegue largar. Mas quando você entrega sua vida para Jesus, Ele te limpa, Ele te liberta, Ele te faz nova criatura. Então Jesus é maravilhoso, Ele nos ama. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então esse povo de Israel, eles foram libertos lá atrás, foram libertos lá da escravidão de Faraó. Eram escravos no Egito, né, fazendo tijolos, quebrando pedra, serviço pesado. Aí Deus levantou um libertador. Tô falando, é porque Deus e Jesus é um só, gente. Mas lá atrás fala só em Deus. Porque Jesus já existia, mas ele não tinha vindo ainda em carne. Ele já estava com Deus. A Bíblia fala desde o começo, desde o princípio, já eram os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, na hora que Deus vai criar o homem, ele fala assim: façamos o homem. Eu já expliquei lá no começo. Façamos o homem conforme a sua imagem, conforme a sua imagem, a minha, como é que é? Conforme a sua imagem, a sua semelhança. Então, quando ele falou façamos, não é uma pessoa só que está fazendo, né? Façamos é mais pessoas. Então, já está mostrando que ele não estava só. E no princípio do mundo, quando ele estava criando, Jesus já estava lá. Então, Jesus veio muito antes de Maria. Depois, quando ele se manifestou em carne, quando ele veio em carne, aí Deus usou uma mulher. E escolheu uma mulher, né, que era uma seguidora da palavra, uma mulher que obedecia a palavra de Deus. Quando o anjo falou para ela, ela já sabia que Jesus ia nascer de uma virgem. E ela se sentiu honrada, né, de ser escolhida para trazer o Salvador ao mundo. Mas ele que é o Salvador. Então, meus queridos, o povo costumou a ser escravo de Faraó. Aí, quando foi liberto, né, voltava de novo às antigas práticas, a ter ídolos. Né? Quando Moisés foi lá para o monte receber as tábuas da lei, as pedras da lei, né, que Deus escreveu com o dedo nas pedras a lei de Moisés, a lei para Moisés ensinar o povo. Aí o povo pediu Arão cá embaixo. Moisés está falando bom, ficou lá 40 dias. Aí o povo falou com Arão: nós queremos um Deus, faz um Deus para nós. E pressionou Arão. E eles iam matar o Arão se Arão não fizesse isso. Faz um Deus para nós, que Moisés sumiu. Aí falou: então me dá todos o ouro seus aí. Me dá os brincos, me dá os anéis de ouro, cordão, tudo. Aí jogou na máquina lá e saiu um bezerro. Aí adoraram o bezerro. Então o povo, nós, né? Nós temos tendência ao pecado, ao erro, a querer adorar uma coisa que está próxima, que a gente vê, né? Mas andar com Deus, gente, é liberdade. Andar com Deus ele é invisível, mas é real. E é maravilhoso. Eu posso te dizer, eu tenho essa experiência, que eu aceitei Jesus foi em 92. Então, está fazendo 30 anos. Então, eu já falei minha idade, que eu tenho 60, vou fazer 64 em outubro. Então, eu aceitei Jesus com 33 anos. E eu ia fazer 34. Graças a Deus, Deus mudou minha vida. Hoje eu sei viver na liberdade, em Cristo. Né? Você poder viver a sua vida, não ser escravo de ninguém. Escravo não quer dizer não trabalhar para as pessoas, não. Isso aí é um trabalho, é bênção de Deus, é um emprego. Eu falo escravo de pessoas que te escraviza. É um vizinho que quer, né, que fica te vigiando, que se você sair com uma Bíblia, eles vão te falar: agora virou crente, agora tá levando dinheiro pro pastor. Essas coisas.
Você faltou, e daí? E daí? É você que paga minhas contas? Isso que é ser livre. É ser livre. Poder andar com a Bíblia, né? Pode ser 1 metro de tamanho. 1 metro por 1 metro, que ninguém tem nada com isso. Você anda com sua Bíblia porque você honra a palavra de Deus, porque é seu manual de vida. Mas o pessoal de Israel aqui, eu pedi um rei. Porque a liberdade, eles cansou de ficar livre. Queria ser escravo de novo. Aí Deus falou, arruma um rei para eles. Não, não é você que eles estão rejeitando, não é a mim. Então, meus queridos, eu vou terminar esse vídeo que meu celular está quase desligando. Que Deus abençoe, passe com todos, em nome de Jesus.